Então, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o professor Mário Moraes, aluno da Universidade Estadual do Maranhão, do curso de Física, Licenciatura. Hoje nós iremos aprender sobre a estrutura da matéria. Então, tudo bem? Para começar, a gente tem que entender o que é matéria. A matéria é a partícula fundamental que forma tudo aquilo que existe no nosso mundo e no nosso universo conhecido. Os chamados átomos são formados por basicamente três partículas. Os prótons, que são partículas com carga positiva, os nêutrons, que têm carga neutra, e os elétrons com carga negativa. Então, o que é um átomo? Do latim, ele recebe o nome de indivisível. Por que foi dado esse nome? Porque antigamente, nos estudos, eles acreditavam que quando nós partíssemos a matéria, assim como rasgamos folha, assim como a gente rasga uma folha, chegará um momento em que seria impossível essa matéria ser partida ou dividida ela em outras partes. E deu-se então o nome de átomo, uma partícula indivisível e que sempre existiu. Hoje a gente já sabe que essa nomenclatura está equivocada, mas houve uma evolução do pensamento, uma evolução da ciência até que a gente entenda o que aconteceu para sair dessa partícula indivisível para aquilo que a gente conhece hoje. Então, como é que funciona a estrutura de um átomo? Como nós vimos anteriormente, ela possui o próton com partícula positiva, que a carga é cerca de 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb, e a massa é cerca de 1,67 vezes 10 a menos 24 gramas. Então, é uma massa muito pequena, mas bastante expressiva para aquilo que nós iremos estudar. Os nêutrons, como a gente sabe, não possuem carga alguma e a sua massa é uma massa bem próxima à massa de um próton. E os elétrons, com a carga de menos 6 vezes 10 a menos 19 coulomb, uma carga igual à do próton, mas negativa. E a massa, aí é uma coisa interessante, que a massa do elétron é extremamente desprezível em comparação até com o próton, que já é pequeno. É cerca de 1 vezes 100.836 da massa de um próton, que já é pequena. Imagina a massa de um elétron. Por isso que quando a gente faz pesquisas, faz estudos sobre o elétron, a gente despreza a massa dele por ser muito pequeno. Mas a sua carga é de módulo igual à carga de um próton. Tudo bem? Então esse é o átomo que a gente conhece hoje. Porém, não foi assim que foi estipulado desde o início. Houve uma evolução científica para acontecer esse estudo, esse conhecimento que nós temos hoje. E esse conhecimento, essa evolução que nós iremos entender. Existem os três modelos atômicos fundamentais para a gente entender como é que chegamos no átomo de hoje. O modelo atômico de Dalton, de Thomson e de Rutherford. Ok? Então vamos lá. O primeiro modelo atômico é o modelo de Dalton, modelo conhecido como bola de bilhar. Ele foi o primeiro modelo científico de átomo. Ele revolta aquele pensamento grego de que o átomo é uma partícula indivisível. Então, já que ele é uma divisível, ele era semelhante a uma esfera maciça. Ele colocou essas cinco características do que é o átomo. Então, todas as substâncias são formadas de pequenas partículas chamadas átomo. Os átomos de diferentes elementos têm diferentes propriedades, mas todo átomo do mesmo elemento são extremamente iguais. Os átomos não se alteram quando formam componentes químicos. Os átomos são permanentes e indivisíveis, não podem ser criados nem destruídos. E a reação química ocorre em uma reorganização de átomo. Então, preste atenção que apesar de ser um modelo atômico ser bem rudimentar,
ele já começa a descrever algumas reações químicas e algumas coisas teóricas, algumas teorias que a gente utiliza até hoje. Ele já começa a descrever reações químicas, que é a junção de átomos, começa a descrever alguns elementos que cada átomo de alguma determinada matéria são de formas diferentes. Então, mesmo sendo rudimentar, já é um avanço bastante significativo para aquilo que a gente tinha anteriormente. Então, estudando o experimento o átomo de Dalton, a gente vai agora entender como chegamos ao elemento de Thomson. Então, o que ele fez? Ele colocou um gás rarefeito e em baixa pressão e submeteu ele a uma tensão elétrica, produzindo um feixe de luz que parte do cátodo. Cátodo é esse ponto inicial do nosso desenho, que simula o tubo do experimento de Thomson. Quando aconteceu que ele começou a lançar esses raios, houve um pequeno desvio para o lado positivo da matéria. Então, como é conhecido, se um átomo realmente não tivesse carga nenhuma, como era visto no modelo anterior, essas cargas iriam continuar em linha reta, como está nessa linha tracejada. Mas como ele desceu para o lado positivo, isso significa que esse átomo possui uma carga. E como é de conhecimento que os opostos se atraem, se ele foi para a carga positiva e for repelido pela carga negativa, significa que a carga que existe no átomo é uma carga negativa. Então, através desse pequeno experimento, Thomson conseguiu entender que o átomo tem carga negativa. Ele fez o seu novo modelo atômico, o modelo chamado pudim de passas, que é um átomo, uma esfera, como a gente já conhecia do modelo passado, mas que nessa esfera possui pequenas cargas negativas. Então, um átomo é neutro, já que toda matéria é neutra. Como o átomo apresenta elétrons, que são essas pontinhas com carga negativa, que possui carga negativa, logo deve apresentar partículas positivas para que a carga seja nula. No caso, a esfera como um todo vai ter carga positiva e os elétrons em volta vai ter carga negativa, deixando assim o átomo nulo. Os elétrons não são fixos ou presos no átomo, podem ser transferidos para outro átomo em determinadas condições. O átomo pode ser considerado como um fluido contínuo de carga positiva, onde estaria distribuídos os elétrons, que possuem carga negativa. Associou-se ao seu modelo a um pudim de passas, os quais apresentam os elétrons. Semelhante a Aqui no Brasil, a gente não utiliza tanto pudim de passas, mas é semelhante ao panetone, uma massa robusta com vários pontinhos. Como os elétrons que estão espalhados apresentam a mesma carga, existe entre eles uma repulsão mútua, o que faz com que estejam uniformemente distribuídos na esfera. Então, o que isso significa? Que sempre vai haver o mesmo espaço entre todos os elétrons, uma espécie de organização entre esses elétrons, por motivo deles estarem sempre deles terem a mesma carga, e vai haver essa repulsão. Tudo bem? Agora, o que aconteceu? Temos o experimento de Rutherford, que ele pegou esse modelo atômico passado e fez alguns outros testes, um experimento bastante interessante. O que ele fez? A área que representou grande parte da reação o que ele fez? Desculpe. Ele pegou um elemento radioativo, um isótopo radioativo, e colocou em direção a uma lâmina de ouro. E em volta dessa lâmina ele colocou um anteparo de chumbo.
O que acontece? Ele faz com que esse isótopo atacasse radiação na direção dessa lâmina e fosse aparado por essa placa em preto que vai perceber como é que essa radiação vai agir com o ouro. É mais ou menos isso que aconteceu, de uma maneira bem simples, bem básica. Foi isso. O que foi percebido? Que algumas partes da radiação passava direto pela lâmina de ouro. Grande parte, por sinal. Outra parte teve um leve desvio. Ele não voltou, mas teve um pequeno desvio tanto para a direita quanto para a esquerda. E a terceira parte teve um choque como se tivesse batido em algo maciço e voltado. Então, um passou direto, alguns passaram direto, outros tiveram um leve desvio e outros tiveram um total, eles voltaram como se tivesse batido em algo concreto. Então, com esse experimento, Rutherford tirou algumas conclusões. A primeira é que existe no átomo um espaço vazio. Então, provavelmente, os elétrons não estavam fixos no núcleo atômico ou nessa esfera, semelhante a como foi visto no modelo passado. Então, como ele não estava fixo, existia um espaço entre o átomo, entre o núcleo atômico, como a gente vai chamar futuramente, e o elétron. Então, por isso que nessa região 1 não houve repulsão nenhuma, não houve nenhum desvio. O 2 pegou um leve desvio, as cargas sofreram um leve desvio. O que foi perceptível é que houve uma pequena, como se tivesse chocado com algo pequeno, sofrendo esse pequeno desvio. Então, provavelmente essas cargas se chocaram com o elétron, fazendo com que eles se desviassem. E o terceiro teve esse choque que fez as cargas voltarem, porque eles se chocaram com algo maciço. Por exemplo, como alguém jogando uma bola na parede, a bola vai voltar. Então, o que ele percebeu? Existem pequenas cargas, que são os elétrons que orbitam em torno de um átomo. Existe um ponto vazio, aliás, que orbitam em torno de um núcleo. Existe um ponto vazio entre esses elétrons e o núcleo. E existe um núcleo que é maciço, que está no meio desse átomo. Baseado nessas premedições, nessas indagações, que ele chegou ao átomo que nós conhecemos hoje, que é o modelo atômico de Rutherford. Então, observe que existe um núcleo atômico onde estão presentes os prótons e os nêutrons, que mantém esse núcleo instável, e em volta desse núcleo atômico existem as eletrosferas, onde estão presentes os elétrons. Então é mais ou menos assim, é bem parecido com os átomos que a gente conhece hoje em dia. Então, muito obrigado. Deixar claro que existem outros modelos atômicos. Esse modelo de Rutherford teve um crescimento ainda para aquilo que nós conhecemos hoje, mas por hoje a aula acaba por aqui. Muito obrigado. Qualquer dúvida, pode colocar nos comentários. Até mais.